Olá, boa noite a todos, boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui, especialista em split de pagamentos, Alberto Rodrigues. Opa! Alberto, seja Bom, bem-vindo. pessoal. Hoje nós estamos começando aqui o produto do split, né? Vamos ver aqui a transmissão ao vivo. Estamos aqui aprendendo, né? Quem sabe faz ao vivo. Faz e aprende ao vivo. Isso. E vamos gravar também esse material tudo pro YouTube. Esse material vai estar lá na nossa página do YouTube, falando um pouco disso. Eu queria falar com você hoje o seguinte, hoje nós tivemos 3 reuniões, né? Muito 3 boas. reuniões com 2 contadores e um dono de clínica. Um contador hoje só deu Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Dominou hoje. E Teresina. Né? Isso Teresina. 2 contadores interessados em comercializar a nossa solução de split de pagamentos. E eu queria que você respondesse, o que é o split de pagamento? Me conta. O que o pessoal está interessado? Opa, antes de mais nada, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que horas vocês vão estar nos vendo, então... Pessoal do Instagram também não viu. Opa, então para vocês é boa tarde, né? É. Então vamos lá. Split de pagamentos, o que acontece? Acho que eu vou voltar um pouquinho atrás, Vamos qual que é lá, a dor, vamos lá, né? vamos lá. Vamos falar primeiro da dor para a gente falar depois da Perfeito, solução. perfeito. Hoje a gente encontra nos cenários onde existem compartilhamentos de procedimentos, de pagamentos, de serviços, né? Essa questão da bitributação, que acho que talvez é o grande problema que a gente acontece, né? Então, basicamente, o split de pagamento, como falar a palavra split, é uma divisão, a gente consegue dividir os pagamentos de um procedimento para que ele já possa ser pago na conta de quem realmente é devido. Vamos pegar um exemplo bom aí para o pessoal entender. Vamos lá. Imagina um salão de cabeleireiro. Então, a pessoa chega lá, foi no cabeleireiro, manicure e esteticista. São 3 pessoas, 3 PJ que compartilham aquele mesmo espaço. 3 pessoas jurídicas compartilhando o mesmo espaço. Para que essas pessoas, né, para que não haja uma bitributação, ou seja, o dono do espaço pague sozinho ali receba o valor total e pague sozinho o valor de imposto sobre a nota, hoje nós temos uma solução que quando o cliente for lá e transacionar, eu já direciono o que é da dono do espaço para ele, o que é do cabeleireiro para ele, o que é do esteticista para ele e do que é a manicure para ela. Então, cada um já vai receber na sua conta já o valor e aí pode fazer emissão de nota sobre aquilo que recebeu, ou seja, cada um paga o seu imposto, não há bitributação e a gente está dentro da lei. Mas me conta, como é que é hoje? Como é que é esse procedimento hoje? Normalmente hoje, você falou do salão de beleza, nós temos clientes aqui na clínica, como é que é o procedimento hoje? O que acontece hoje? Então, hoje o que acontece? Quando a pessoa faz lá todo esse procedimento, e aí ele vai chegando no caixa para pagar, o que acontece? Ele passa na maquininha lá do caixa da pessoa, paga no Pix, ou ele faz o pagamento da forma que ele quiser ali. O dono do espaço faz uma emissão de uma nota fiscal da empresa dele, paga os impostos por ter feito isso, e depois ele tem que fazer o repasse para cada um dos outros participantes. Quando ele faz esse repasse, pela forma correta como deveria ser, cada um dessas outras pessoas teria que fazer a emissão de uma nota fiscal contra o dono do espaço, novamente pagando imposto sobre os percentuais dele. Então, paga-se um imposto sobre o total e depois cada um tem que novamente pagar parte desse imposto porque está fazendo emissão contra ali o dono do espaço. Ou seja, para ficar claro, vamos lá. Tributação. Ele foi lá, total. eu tenho um amigo que tem um salão, é caro pra caramba, lá em Rio Verde. Né? Então você deu exemplo de 3 profissionais, um corte, esteticista, manicure, tá bom. Então ficou R$1.000, né? Ficou R$1.000. Hoje, quando ele paga, entra tudo na conta do salão, é isso? Exatamente, ele vai pagar lá, recebe os R$1.000, paga imposto sobre os R$1.000. O salão tributa em cima dos R$1.000. Isso aí. Só que os R$1.000 não são do salão. Exatamente. Só um pedaço é dele. Uma parte é do salão, vamos imaginar que fosse 50-50. Uma parte é do salão, R$500, os outros R$500 são dos prestadores que teve lá. Que corta o cabelo, do manicure, do esteticista, esse tipo de coisa. É isso aí. Aí, bom, então o dono do salão já tributou em cima dos R$1.000 que foi o total. Isso. Agora, os prestadores de serviço, para receber a parte deles, precisam emitir uma nota fiscal ou um recibo e são tributados novamente. Exatamente. Mas de verdade, quem está sendo tributado de maneira dobrada é o salão, né? Porque ele paga sobre o total, mas o total não é dele. Perfeito. Quer dizer, e com isso, nós estamos falando hoje, né? Está bem fresquinho, nós estamos falando hoje com o dono de clínica. Isso está tirando uma grande margem do pessoal que tem uma clínica médica do próprio salão, de uma clínica odontológica, de uma clínica veterinária, certo? Exatamente. Nós temos um exemplo
grande, nós temos vários clientes, mas temos um exemplo grande que você atende hoje, que fatura por volta de 3 milhões. O que foi construído lá? Numa clínica médica. O que foi construído lá para que o pessoal que está vendo o nosso material saiba? Isso é legal, porque o que aconteceu nesse local? Esse local, eles têm um grande faturamento, um corpo de parceiros grande, em torno de 11, 12 pessoas, e eles tinham que fazer toda a gestão manual. Então, lá tinha um problema mais grave. Além da questão da bitributação que havia, porque eles recolhiam, né, o valor total e depois na questão do repasse, como nós explicamos agora, tinha que ser, né, tributado novamente cada uma das partes, tudo, tinha a questão de gestão, porque todo esse controle tinha que ser feito de forma manual. Então, eram em torno de 12 profissionais com mais de 40 procedimentos cada um. Então, manualmente se tinha que registrar profissional, procedimento, percentual, para que em algum momento fizesse toda a parte de acerto. Então, foi construído, né, a ferramenta já existia, mas nós fizemos alguns módulos nessa ferramenta para automatizar todo esse processo e dar uma gestão através de relatórios, de visualizações, para que ele pudesse, com um clique lá, descobrir qual é que é o profissional, qual os procedimentos que ele executou dentro de um período pré-selecionado, qual que é as margens que ele tem, né, quais os percentuais que ele tem e qual o valor total. Então, Roberto, a gente deu gestão para ele. Para dar mais clareza, né, para o pessoal que está nos assistindo, porque tem muito cliente final, o dono da clínica, o dono do salão de beleza, o dono do consultório odontológico, o dono da clínica veterinária, e tem também pessoas que querem comercializar os nossos serviços. Por caso, vamos falar de 2 casos hoje. Sim. Contadores que viram a nossa publicidade, mandaram os dados pra gente, nós falamos com ele e marcamos. Eu tenho uma outra reunião agora, nós estamos 18h09 no relógio aí, né, 18h10 agora, e eu tenho uma outra reunião às 19 horas com um candidato interessado em ser franqueado. E nós vamos explicar o que o franqueado pode fazer, como pode ganhar dinheiro. Boa. Mas explica pra mim, então quer dizer, além da redução tributária, que você vai detalhar ainda mais, que eu quero deixar muito claro para o pessoal, tem a ferramenta de gestão. Como é que era na clínica antes e agora como é que é na clínica a parte da gestão lá? Vamos lá, como eu disse, né? Antes era tudo feito manualmente, né? Então, desde o momento que o cliente chegava lá e fazia o pagamento, as informações que eram colhidas, a forma como era colhido lá para chegar na área, né, de tesouraria, ali, de controle, era feito muito manualmente, né? Um papel de pão, uma planilha de Excel, é isso? Um pouquinho pior, nessa linha ali, né? Era manual, na verdade. Eu anotava, por exemplo, ia fazer o pagamento, você é o dono da clínica e tinha o médico, o doutor Vitor Hugo e o doutor Paulo. Aí, quando eu fazia o pagamento, você da administração, a secretária, anotava que uma parte era da clínica manualmente, sim, uma parte era do Dr. Paulo, outra parte era do Dr. Vitor Hugo, era isso? Exatamente. Isso de forma... Então eu tinha que colocar lá quem é que tinha feito, o que tinha sido feito, em que momento foi feito, como foi pago. Aí era pago com cartão de crédito. Como é que era isso? A programação de pagamento. Aí já tinha uma outra maquininha que fazia isso. Mas aí, como você falou, cartão de crédito tem programação de liquidação. Sim. Então isso tinha que ser feito manualmente lá na tesouraria, ficar olhando quando ia cair aquele cartão para poder fazer o repasse para os médicos. Tanto que hoje é um histórico que eles vendem muito em 10 parcelas. Exato. Quer dizer, ele tinha que ficar programando quando ia ser feito o pagamento de cada parcela, para pegar o valor de cada profissional que estava incluído naquela parcela, para poder programar o pagamento do pessoal. Exatamente. Ou se não, tinha um outro problema que às vezes acontecia. Eles tinha a programação de receber em 10 vezes, mas para não ter esse controle durante 10 meses para pagar ali o profissional, eles antecipavam todo o valor para o profissional, ou seja, eles bancavam todo o valor e eles recebiam o valor parcelado. Quer dizer, a clínica recebia em 10 parcelas, 30, 60, 90, 120, 150, até 300 dias, sim, mas como a clínica tinha dinheiro, ela bancava do bolso para pagar para os médicos. Exatamente. É isso. Por quê? E aí qual que era o problema? Gestão. Porque se aguentar todo esse período, ali olhando, que dia é hoje? Hoje é dia 17. Quem que eu tenho que pagar hoje? Tal, fulano. Amanhã é dia 18. O que eu tenho de liquidação? Tenho isso. A quem que eu tenho que pagar? Matava o administrativo e o financeiro. Tá doido. E hoje, como é que é? Hoje não. Hoje o que acontece? Hoje nós temos duas modalidades junto com eles. Ou eles podem operar no mesmo fluxo de liquidação automática que nós colocamos, então se eles vão receber lá em 10 vezes e ele tem um acordo com o profissional de também pagar em 10 vezes, o sistema automaticamente
faz o crédito na data correta para os profissionais. Então divide. Então vamos imaginar que fosse 50-50. Tá? Foi lá, fez um procedimento que custa 10 mil reais, Sim. parcelou em 10 vezes, Isso. certo? 10 de mil, né? 1.000 a cada mês. Uhum. Só que 500 é da clínica, 500 é do médico. Já tem uma programação disso para pagar a clínica e pagar o médico na data do vencimento, é isso? Exatamente, uma programação que já foi parametrizada lá no momento da captura. Então lá quando já ele fez lá o pagamento, quando o cliente pagou, o sistema já colocou uma agenda futura projetando a liquidação nos dois lugares automaticamente. Então, qual que é a função hoje do pessoal do Contas a receber ou Contas a pagar? É só acompanhar as liquidações que aconteceram. Então, nós falamos de duas coisas, nós vamos detalhar um pouco mais. Nós falamos da bitributação, então a nossa ferramenta, como faz os pagamentos separados, né, elimina a bitributação. Sim. Nós falamos de uma segunda situação, que é a gestão, né, do que de quando vai estar cadastrado do negócio. Mas tem uma terceira situação também, que é a possibilidade de emissão de nota fiscal. Exatamente. O que nós colocamos, né? Isso é até uma história legal, porque aí, inicialmente, nossa ideia não era colocar a emissão de nota fiscal dentro do módulo, já que nós não somos da área contábil, nós somos da área de meios de pagamento. Nossa ferramenta ela é baseada na nosso conhecimento que nós temos, né, da questão de meio de pagamento. Mas nós percebemos que existia uma preocupação muito grande dentro do segmento, principalmente dos segmentos de clínicas, de que a clínica fizesse a emissão da nota fiscal da parte dela, mas os profissionais não tivessem estrutura para poder fazer essa emissão da parte deles, que era contra agora os clientes finais. Então, hoje o profissional ele não tem tempo para ficar lá fazendo emissão, ou entrando numa prefeitura para fazer emissão de nota fiscal, ou ele teria que contratar um contador e ficar passando os dados dos clientes para poder fazer essa emissão de nota fiscal. E nem a pessoa emitindo a nota fiscal à mão, na mão, na mão, não seria possível, né? Não seria possível. Então, nós criamos um módulo dentro da nossa ferramenta que faz a emissão de nota fiscal usando a regra do split. O que eu estou dizendo? Se a regra aqui era 50% de cada um na hora do pagamento, a nota vai ser emitida 50% de cada um. Se era 40-60, a nota vai emitir a mesma sequência. E ela vai emitir tanto da clínica como dos profissionais que derem anuência lá, que tiver com o certificado digital, para que ele também fique tranquilo. Então a gente garante a tranquilidade de gestão e a economia para a clínica e também garantimos a tranquilidade do profissional de ter ali suas notas sendo emitidas pelo sistema. Roberto, você falou que nós somos uma empresa de meios de pagamento, né? O que é a Pagos? A Pagos hoje nós somos, né, essencialmente uma franqueadora que oferta no mercado soluções relacionadas com o meio de pagamento, desde aquelas maquininhas que nós vemos na loja, até soluções mais sofisticadas, como essa questão da plataforma de split, seção de recebíveis, que era uma outra coisa que nós vamos falar em algum momento, gateway de pagamentos para poder fazer parte de link de pagamento, checkouts de e-commerce. Então nós temos tudo que é relacionado com o meio de pagamento, nós temos soluções e nós ofertamos isso, empacotamos isso para os nossos franqueados ofertarem nas pontas. Quer dizer, nós temos franqueados, o pessoal que nos procurou hoje, os contadores, que podem ser nossos franqueados, para distribuir a nossa solução. Isso é importante, porque o Anderson hoje, o Anderson é de Rondonópolis. O que ele perguntou? Ele perguntou se a gente era parceiro, né, dos contadores, ou se nós concorríamos com os contadores. O que você respondeu para ele? Não, a gente é super parceiro, que na verdade o nosso foco aqui não é distribuir um contador virtual, como tem um software de contabilidade. Nós precisamos dos contadores, exatamente, né? Eles são... E eu gosto muito de falar assim, contador, ele tem uma autoridade junto aos clientes, ele é um profissional de confiança. E nós precisamos de profissionais de confiança para que nós possamos ter esse meio de chegar até os clientes e que eles possam explicar essa ferramenta. E o que é mais legal, né, é que a gente tem um embasamento contábil dessas pessoas para mostrar que a nossa ferramenta ela se adequa de ponta a ponta em relação à legislação. E eles são os nossos canais de distribuição. A gente já tem hoje franqueados que são contadores e assim, é muito bom isso, são parceiros de grande valor para a gente. Conta pra gente a história do split. Por que isso pode ser feito? Em que momento isso pode ser feito? Para que o pessoal saiba aí como pode ser feito. Como eu já te falei que você é o especialista, você pode contar pra gente. Isso é legal, porque existem muitas, até ofertas de mercado, que podem colocar os estabelecimentos numa situação de risco. E a nossa solução, realmente consegue atender o que a legislação permite. Então, o que nós fazemos? A gente, baseado nos estudos feitos,
entre o momento da captura, ou que o cliente faz o pagamento, e o momento de liquidação, que é quando é pago o dinheiro na conta de quem está ali, né, quem é devido, a gente tem que fazer um tratamento dessa transação e fazer a separação das partes ou dos percentuais. Quando eu faço isso baseado através da adquirência, através de ferramentas de órgãos que são regulamentados, eu já faço a liquidação no local correto e faço a emissão dos documentos necessários da forma correta. Então, qual que é o erro hoje? Algumas empresas falam que fazem isso, mas na verdade elas liquidam ou pagam tudo numa conta delas e depois dessa conta que é delas, elas fazem ali a separação. Isso pode ocasionar aí alguns problemas, né, depois para o cliente final. Então tem empresas fazendo a transação, ao invés do dinheiro ir para a conta da clínica e para a conta do prestador de serviço, ela joga o dinheiro para a conta dela e da conta dela depois ela faz essa repartição. É isso aí. Isso. E nós também usamos esse esquema de ter uma conta nossa, jogar na nossa conta para poder fazer a repartição? Negativo. A gente usa hoje a ferramenta, a gente usa hoje uma adquirente, uma empresa de cartão, para quem não sabe o que é adquirência, né? Uma empresa de cartão que tem tecnologia para poder tratar a transação antes que ela seja liquidada. Então nós fazemos isso através da empresa oficialmente determinada para poder capturar essa transação e fazer o pagamento. Então essa empresa de maquininha, ela dispõe que para a gente construísse a nossa tecnologia, antes do crédito ser feito, ele já está repartido e vai ser creditado na conta de cada um. Como eu disse, na conta da clínica, na conta do prestador de serviço. É isso aí. Tem alguma conta obrigatória nossa? Ele pode receber em qualquer conta? Como é que isso funciona? Em qualquer conta, porque já que a gente usa a adquirente para poder fazer isso, e ela permite que o cliente cadastre qual a conta que é melhor para ele, nós usamos dessa mesma forma. A pessoa cadastra a conta que ela quiser para poder receber. Tá bom. E o Alberto, nós falamos lá também sobre essa coisa da legalidade, né? Sim. Porque precisa ser informado para a Receita Federal, Banco Central, que foi transacionado. Que informações que nós temos? Por exemplo, foi feita uma transação de R$1.000, como nós falamos. Sim. 500 é da clínica, 500 é do prestador de serviço. Como é que são, quais informações são essas e que informações, qual o valor vai ser informado lá para a Receita e para o Banco Central? Isso. A obrigação das adquirentes é de fazer a informação dos valores que elas liquidam e aonde liquidam. Dos valores creditados, então. Exatamente. O valor que efetivamente entra na conta do cliente. Então, quando hoje ela faz a informação, ela vai informar que do valor total que foi transacionado, o que foi liquidado na conta do cliente, da clínica, por exemplo, é aquele percentual, e o que foi acreditado na conta dos médicos, os percentuais. Então, assim, a legalidade e a transparência disso está de acordo com o que é hoje determinado pelo Banco Central. E como é que você enxerga essa oportunidade de contadores serem nossos franqueados? O que ele pode fazer? Como ele pode faturar? Nós temos um processo de parceria com esses contadores? Sim, sim. Como é que funciona? Pegando hoje, né, o nosso DNA aí, que nós somos, né, uma franqueadora, a gente sempre, quando cria um produto, a gente sempre pensa na remuneração que a gente vai poder gerar para os nossos franqueados. E o contador, ele entra nesse mesmo cenário. A gente, quando pensa no preço no produto split, nós pensamos em ter taxas competitivas, solução que atenda o mercado e margens para que nós possamos ter esses parceiros também sendo remunerados de forma recorrente. Quer dizer, mesmo a clínica economizando dinheiro, mas a gente tem uma margem ainda para poder pagar esse contador. No caso, o contador pode ser qualquer outro segmento. Qualquer, né? Pessoa pessoa que tenha que fazer que origine essa oferta junto aos seus clientes. Então, o que é legal, né? Assim, mais do que apenas um pagamento de uma única vez, por uma indicação, esse parceiro ele vai ganhar de forma recorrente. Então, enquanto aquele cliente estiver ali faturando com a gente, ele vai estar ganhando sempre um percentual daquele faturamento como se de forma recorrente. Muitas clínicas que estão aqui hoje vieram através de franqueados nossos, sim, né? Sim. Que eles colocaram a clínica, então, em cima do faturamento da clínica, tem um percentual que eles recebem todos os meses. Exatamente. Quanto maior o faturamento de cada clínica, da carteira dele, mais ele recebe todos os meses. Proporcionalmente, exatamente. Tá bom. Nós falamos também hoje com como que é o nome dele aqui, que eu estou buscando aqui, que é o nome Malaquias. diferente. Não, o Igor. O Igor, nós falamos com ele também, o Igor lá de Campo Grande, né? De Campo Grande, né? E ele também foi mais um também que queria saber sobre essa coisa de como poderia fazer o trabalho, perguntou para você, fez algumas perguntas para você, não sei se você lembra de algumas perguntas que ele fez contigo. Acho que a preocupação dele, né, mais do que como o sistema efetivamente funciona, né, ele queria saber a questão da legalidade disso,
como que acontecia, né, de forma sistêmica, que estivesse adequada com a legislação, a gente estava explicando, e essa preocupação também, né, de como queria ganhar em cima disso, né? Afinal de contas, né, o contador, a contabilidade é uma operação comercial, ele precisa ser remunerado em relação a isso. E o que é legal na que você estava falando sobre o que eu vejo um contador, é aquela questão de ele conseguir levar um produto que agrega valor para o cliente dele. Então não é só simplesmente ele estar fazendo ali um serviço consultivo de dizendo, olha, você tem um problema de bitributação aqui. Mais do que isso, ele está falando assim, ó, eu tenho uma solução para lidar com esse problema que você tem aqui de bitributação, ou de falha de gestão, ou de problema com emissão de nota fiscal. Então, o contador ele vai ser remunerado e vai prestar um serviço de qualidade ainda melhor para o cliente dele. Você comentou com o Anderson que tem muitas empresas trabalhando com recuperação de tributos passados. Então o pessoal pagou errado, pagou a maior e hoje tem um trabalho de recuperação de até 5 anos do passado. E que a nossa referência são recuperação para o futuro. Ele está pagando a maior hoje. Explica um pouquinho melhor sobre isso. Isso é legal, porque tem outras empresas hoje que estão basicamente isso, como você disse. O trabalho delas é fazer um levantamento histórico de tudo que foi pago de impostos pelas empresas, buscando ali formas de recuperar o que foi pago de forma indevida, né, ou maior, para que ele possa aí ter essa recuperação. E a nossa ferramenta, a ideia é eu não gerar esse passivo, eu não gerar esse pagamento de uma bitributação futura, para que, quem sabe, no futuro tentar recuperar. Então, eu já mato esse negócio aqui. Eu já faço um recolhimento correto para que eu não gere um passivo pro futuro. Até porque esse tipo de cliente não tem como recuperar o do passado, porque ele já emitiu a nota do total, então ele tinha que realmente tributar em cima daquele valor total. Sim. Você deu um exemplo, a clínica recebeu R$1.000, emitiu uma nota fiscal de R$1.000 e tem que tributar. Fala um pouco sobre isso. A nota de débito, como é que funciona? Quantas notas fiscais precisam ser emitidas, já que nesse modelo apartado, cada um emite a sua parte da nota fiscal. Como é que está sendo feito hoje com as clínicas que já são nossos clientes? Legal, a gente tem duas situações aí, né, que você falou. Hoje o nosso sistema já emite uma nota de débito. O que é uma nota de débito? Ela é um descritivo em papel timbrado da clínica. Um resumo. O resumo, aonde vai estar colocando todos os procedimentos profissionais e valores pagos e o total que foi pago. Então, isso já dá ali uma confiança civil para o portador, dizendo, olha, eu paguei 1.000 e estou com uma nota descrevendo tudo que foi feito. Tá? Não tem valor fiscal, porque para o cliente não faz o valor fiscal e difere. Mas ele tem um valor, tem uma nota dizendo isso. Agora, no lado da nota fiscal, então o cliente ele vai receber notas fiscais parcionadas de acordo com o pagamento. A parte da clínica e a parte do prestador, fechando o total do 100%. Quer dizer, isso que eu quero que você deixe claro também. Quer dizer, trabalhando dentro da legalidade. Redução tributária porque a clínica está pagando um tributo que não deveria, certo? Exatamente. Não é que vai deixar de pagar, dar um jeitinho brasileiro para não pagar imposto. Tem nada disso, nada disso, nada disso. Então, se ele pagou lá na ponta, lá na hora, ele pagou os R$1.000, ele vai receber lá 2 notas de 500. Ele vai pegar lá uma nota de 500, 2 de 250, se for mais 2 profissionais. Mas a soma das notas sempre vai dar o valor que ele pagou. Porque até o cliente precisa disso, às vezes, para poder fazer a declaração de imposto de renda, esse tipo de coisa. Então, ele vai ter lá o valor total pago para ele poder ser restituído. Bom, nós falamos com 2 contadores, com o Igor e com o Anderson. Um de Campo Grande, um de Rondonópolis. Os 2 do Mato Grosso, um do Mato Grosso do Sul, outro do Mato Grosso. Mas nós falamos também com o dono de uma clínica lá de Teresina, né? Falamos com o Ronaldo. Como eram as dores do Ronaldo? Ronaldo é exatamente o perfil que a gente tem encontrado, né? Alguém que precisa, que tem um corpo de parceiros que trabalham dentro da instituição, precisa ali de uma solução para poder fazer ali o pagamento desses profissionais sem a bitributação. Então, é exatamente o perfil. A gente tem hoje a solução para poder atender ele, que é fazer a implantação lá da nossa plataforma, que ele vai tanto fazer a parte de pagamento, recebimento, Pix, cartão de crédito, de débito, parcelado, tudo dentro da nossa ferramenta, vai ter essa gestão e vai ter também um módulo de nota fiscal para poder fazer ali as emissões das notas da forma que ele precisa. Ele disse para nós que teve uma empresa que tentou atendê-lo, mas não conseguiu atender, né? Alguém que ofereceu e não conseguiu atender. Conta um pouquinho. Exatamente, ele não explicou qual foi a diferença, mas o que ele falou ali sobre a complexidade que a empresa tinha para poder ofertar isso que nós estamos falando, né? E até eu fiz um
um desafio, né, ou né, com ele, que era avaliar a nossa ferramenta e depois dizer se ele entendia que ela tinha a mesma complexidade ou se era mais simples, né? E nós tivemos, né, a confirmação de que ele falou que realmente era muito mais intuitivo, mais simples, para que ele pudesse fazer a implantação dentro da operação dele. Roberto, e aí a pergunta dele, né, porque quando a gente apresenta isso, que vai haver uma redução tributária, e aí vamos ver, no caso dele, ele falou entre 13% e 14% que ele paga de impostos hoje. É a média hoje de né? uma clínica. Imagina então o seguinte, só para fazer uma conta de padaria, se ele dividir 50-50, ele vai estar economizando de 6,5% a 7% sobre o faturamento dele. Eu posso fazer essa conta? É mais ou menos isso? Exatamente. Quer dizer, então imagina que hoje ele está faturando 100, vai faturar 500, e agora, ao invés de pagar 14 de 1.000, vamos lá, que era 1.000, daria 140, ele vai pagar 70. É isso? Exatamente. Quer dizer, isso. uma economia de 50%, perfeito? Sim. Bom, mas no caso disso, provavelmente o pessoal deve estar pensando que a gente tem uma mensalidade muito cara para essa solução. Como é que é a cobrança disso? Como é que é a precificação que nós temos sobre isso? Essa foi uma outra preocupação que nós tivemos no desenvolvimento da ferramenta, que é, não adianta eu também querer cobrar, ser tão caro quanto o imposto, né? Então, eu te reduzo o imposto, mas você me dá tudo que você pagava de imposto, agora você vai pagar como taxa. Então, o nosso objetivo é trazer uma solução que seja eficiente, que tenha um preço justo. Então, hoje, a forma como nós fazemos a cobrança é uma taxa que é cobrada sobre as operações que são tratadas são capturadas e tratadas na nossa ferramenta, muito semelhante à taxa de média de mercado dessas taxa de cobrança das maquininhas. Exatamente. Do crédito parcelado, muito do semelhante. PIX. Porque é isso que eu quero perguntar para você, que eu falei, nós estamos falando de cartão de crédito aqui, mas e o PIX? O PIX também funciona? Também esse funciona. split? Também funciona com a mesma regra. Link de pagamento, que é quando o cliente não está fisicamente local, também funciona. Tá bom. Aí nós falamos sobre isso. Aí tem o módulo, então nós não cobramos mensalidade. O que nós cobramos é uma taxa de máquina, como é uma taxa de maquininha hoje, Sim. tá? Mas é claro que não é a mesma taxa, porque tem uma inteligência. Explica um pouquinho disso. Uma inteligência ligada a essa maquininha, Exatamente, né? Quando você pega hoje uma máquina de cartão normal, ela simplesmente faz o que ela é, a função básica dela, que é transacionar cartões ali. Ou gerar ali um QR Code para fazer pagamento via Pix. Ela faz só isso. O nosso sistema, mais do que isso, ele tem toda a inteligência por trás de identificar pessoas, procedimentos, aplicar uma regra para poder fazer essa divisão. Então eu tenho todo um tratamento tecnológico dessas transações e por causa disso eu tenho todo um custo operacional maior. Então por isso as nossas taxas às vezes são um pouco maiores do que a taxa de mercado, mas extremamente baratas quando pensada no que tudo que ela oferece. Então, para fazer uma comparação, para ficar claro para quem está nos assistindo. O Ronaldo, por exemplo, ele paga 14% lá. Então, na máquina, no processo normal que ele tem, de cada R$1.000, ele paga R$140 de tributo. Sim. Nós estamos falando que na nossa máquina, com a nossa redução tributária, em vez de 140, ele vai pagar 70. Exato. As taxas nossas serão tão mais caras que não vai compensar essa economia tributária? De forma alguma. Na verdade, a gente faz hoje, a gente tem um simulador de economia, onde a gente consegue mostrar de forma muito clara de que mesmo as taxas tendo um pouquinho mais do que talvez a pessoa opere, compensa assim de forma muito significativa ainda colocar a ferramenta. O que é esse simulador de economia? Então, a gente tem uma planilha hoje e foi até interessante isso, nós não temos nenhum sistema sofisticado para poder fazer esse simulador, nós temos uma planilha de Excel que tem algumas fórmulas que nós aplicamos, aonde a gente consegue colocar através de poucos dados, faturamento, alíquota média de imposto, média de repasse para os profissionais, eu já consigo fazer um cálculo de quanto ele vai ter de economia por fazer a implantação do nosso sistema. Então quer dizer que na nossa maquininha, de repente a gente tem a taxa um pouquinho mais cara e o Ronaldo, ao invés de economizar 7%, ele vai economizar 6%. Isso? Pode ser? Pode acontecer isso? Pode então, ser. Ronaldo, como é a minha taxa um pouquinho mais cara, porque eu tenho a solução integrada, ao invés de você economizar 7% sobre os 1.000, ou seja, 70, você vai economizar 60, que já é uma bela economia, certo? É isso mesmo? Exatamente. O que eu acho mais legal é quando a gente compara hoje no simulador. Então, por exemplo, qual que era a receita que ele tinha ou tem hoje, né, sem o split, e qual a receita que ele terá se ele fizer a implantação do split. Eu mais ou menos hoje eu fiz a simulação, eu sei que daria um aumento de receita em torno de 30% quando a gente pega ali sem o split, com o split sendo aplicado na operação. Então, nós estamos falando que para as clínicas, que nós estamos falando médica, veterinária, odontológica, salão de beleza, ele consegue aumentar em até 30% a receita dele com a mesma operação que ele tem hoje, usando a nossa solução, é isso? Exatamente.
qual que é o grande fator que pega nessa situação? É o fator de repasse. Porque imagina o seguinte, na Hospitalar, na feira que nós participamos recentemente aqui em São Paulo, na Hospitalar nós pegamos um cliente onde ele tinha, dentro do modelo de negócio dele, ele repassava 75% para o profissional e a clínica ficava com uns 25%. Então esse é o modelo de negócio dele. Imagina que ele estava sendo tributado, ele é tributado sobre 75% do valor. Que já é do profissional que já está pagando. Né? Que já estava pagando, que ele hoje está pagando sobre esse imposto. A economia desse caso, se fosse nesse caso o Ronaldo, né, 25%, vamos pensar o seguinte, 25 de 14 é 3,5%. Quer dizer, ele teria uma economia hoje de 10,5%, em vez de 7%, 10,5%, porque 25% só fica com eles, os outros 75% são passados para os profissionais. Exatamente. Ô, Alberto, indo para a reta final desse negócio, depois nós vamos, é a conversa com o especialista hoje, tá? Indo para a reta final disso, a gente vai falar um pouco mais. O que precisa ser instalado? Isso é web? Isso tem que instalar alguma coisa? Como é que funciona? Então, a plataforma é web, tá? Então, ela dá essa flexibilidade de poder ser acessado de qualquer lugar. Só que, fisicamente, a gente precisa instalar um módulo no computador em que as pessoas vão fazer as operações. Ah, mas por quê? Porque eu vou colocar uma máquina de cartão integrada nesse computador para que a gente faça a operação física, para a gente ter mais segurança ainda dentro disso. Então, a máquina onde vai ser lá, quem vai ficar manuseando e fazendo as operações, vai ter uma extensão no Windows lá para poder conectar a nossa máquina. Por quê? Porque também tem a questão da criptografia na máquina, para também ter a questão da segurança. Então, fisicamente é instalado um pequeno módulo, coisa que nós fazemos completamente remoto. Remoto, então. Vai ser no computador, mas remoto a gente faz. E, importante, não vai ser mais com a máquina que ele tem lá. Não. Vai ser com a nossa máquina de cartão, perfeito? Exatamente. Que é de um adquirente grande, nós não vamos falar o nome aqui, mas de um adquirente grande, que nós somos parceiros de negócio, com quem nós desenvolvemos essa tecnologia que está integrado na máquina, certo? É isso? Exatamente isso. Por que não pode ser com a máquina dele? Porque na máquina dele ele vai liquidar na conta dele. Eu falo sempre, porque a máquina dele é burra. Né? A máquina dele só sabe fazer aquele feijão com arroz, né? De creditar todo o valor na conta dele. Não dá possibilidade de desenvolver uma tecnologia e fazer isso. Exatamente isso. Alberto, alguma consideração final que você quer colocar para gente que queira trabalhar conosco, comercializando a nossa solução, cliente final também que pode nos contatar e levar essa solução de economia? A consideração é assim, pessoal, isso é novo e acho que tudo que é novidade causa certa estranheza e até mesmo desconfiança. O problema é antigo, a solução é nova. Então, se caso você está numa situação como essa, né, e você quer entender como funciona, entre em contato com a gente. Esses dias atrás eu falei com um cliente de uma clínica e ele falou que ele não tinha problema de bitributação. Aí eu falei assim, poxa, você não tem problema? Ele falou assim, não tenho. Eu falei assim, como você faz? Ele falou assim, eu não emito nota fiscal. Então, na verdade... Ele é um sonegador, né? Aí para os sonegadores, quer dizer, para os sonegadores nós temos solução de gestão, né? A solução de gestão pode ajudar a melhorar lá o administrativo, mas nós não entramos nesse negócio, né? Para aquele que não emite nota fiscal, realmente não vai ter nenhum problema tributário. Né? Exatamente. Então, quem quer trabalhar da forma correta, quem quer fazer, né, tá ali regulamentado, né, não exposto a sofrer aí uma sanção, uma multa, que pode ser muito mais cara do que o valor do imposto a ser pago, entre em contato com a gente, vamos fazer uma simulação, vamos mostrar como funciona, a gente faz a demonstração da plataforma de ponta a ponta e para você entender como funciona. E se você é profissional da área, né, ou já trabalhou com adquirência, ou é um contador, ou quem faz recuperação de tributária, também vem falar com a gente. Como é que o pessoal entra em contato? Como é que o pessoal nos acha? Então, pode achar através do nosso site, né, da Pagos, www.pagos.com.br. Pagos com Z. Pagos com Z, não esqueça, né? Do jeito que tá na tua camiseta aí. É verdade, tá aqui, ó, Pagos. Ou pode entrar em contato no nosso telefone, que também é nosso chatbot, DDD 11 2311 8838. Entrando em contato lá, falou assim, quero ser franqueado, ou quero saber mais sobre split de pagamento, a gente rapidinho entra em contato e já marca aí pra gente fazer uma demonstração. Tem o e-mail, contato@pagoscomz.com.br? Também o e-mail então, contato@pagoscomz.com.br. Isso é isso para o pessoal entrar em contato? Pode entrar em contato que a gente já vai estar também falando com o pessoal. Gente, vamos ter muito mais conversas, tá? Essa conversa com
a autoridade é alguém que sabe do negócio. Nós temos muitos outros produtos aqui na Pagos Franquias, né? A Pagos Split é um dos produtos, tá? Que a gente quer levar benefício para estabelecimentos comerciais e para os nossos parceiros, que são os nossos franqueados também. Alberto, muito obrigado nessa conversa. Eu agradeço. Essa conversa, o papo com um especialista, tá? Obrigado mais uma vez por todo o teu conhecimento. Obrigado. Moçada, grande abraço. Pessoal, esse material depois vai estar no YouTube, tá bom? Vai estar no YouTube esse material também. Pessoal do Instagram aí, obrigado. Grande abraço para vocês. Isso. Boa noite. Comenta aí pra gente. Lá.